Boa tarde, terça-feira, dia de quê? De culto das mulheres. E hoje a gente vai conversar, na verdade, a gente vai continuar dando sequência a essa série de cultos que nós estamos conversando sobre coisas que você não nasceu para ser. Esses enganos que muitas vezes a gente vai carregando pela nossa vida, que roubam, nos privam, na verdade, de nos tornarmos quem nós fomos resgatadas pelo sangue precioso de Jesus para que nos tornássemos. E hoje o tema é preguiça. E para me acompanhar, tenho duas pessoas que, olha que interessante, ela foi sua madrinha de casamento, não é isso? Isso. Então, pastora Thaís e pastora Dani, e a gente vai conversar sobre esse tema que eu penso que pode ser um pouco polêmico, porque normalmente a pessoa que tem esse problema, né, ela não consegue se enxergar dessa maneira, né? E a gente estava até conversando aqui nos bastidores da importância da gente ter a palavra como base para que a gente não permita que nosso coração nos engane, né? E a gente se acomode num lugar que não é muito bacana. Então você não nasceu para ser preguiçosa e a gente vai começar com a Dani para falar um pouquinho sobre uma diferença muito importante, né? Sim, verdade, pastora, porque a preguiça é um pecado, né? Exato. E com o tempo ele foi normalizado. As pessoas não dão peso a esse pecado, porque tem essa confusão. O cansaço, ele vem mediante o trabalho. E o descanso é a recompensa desse trabalho. Exato. Diferente da preguiça, né? A preguiça é a pessoa que ela vai evitando a responsabilidade. Ela sabe que tem algo a fazer, uma tarefa a cumprir, mas ela vai deixando para depois. Ah, não, ainda dá tempo, né? E também acaba procrastinando São também. coisinhas que andam juntas, né? São amigas. Normalmente o preguiçoso, ele é procrastinador, Verdade. né? Então, vai evitando, né? Aquilo que é responsabilidade, aquilo que é dever, a pessoa ela vai adiando. E a Bíblia ela nos alerta quanto a esse pecado. Provérbios está assim repleto, né? De recomendações, né? O autor do livro, Salomão, ele vem falando sobre as causas e o efeito, né? Porque para todo pecado há uma consequência. É verdade. E a consequência para o preguiçoso ela é muito terrível. Talvez no dia a dia a gente não tenha clareza dessa consequência tão grave. É porque imediatamente eu acho que a pessoa foca em descansar, Exatamente. né? Ou se respeitar no seu momento. Mas os desdobramentos, né, dessa prioridade para si mesmo vão aparecer em algum momento, né? Eu achei interessante essa colocação da diferença do descanso para a preguiça, porque descanso, a palavra fala que o Senhor é nosso descanso, né? Então é algo bíblico. Agora, isso pode se tornar uma preguiça. Então, como que a gente descobre se de fato eu estou me dando, chegando ao que Deus tem para mim, que é o descanso, ou se eu estou sendo preguiçoso? Aí só a palavra mesmo, né? Essa diferença, né, do descanso e da preguiça fica bem claro quando a gente remete ao nosso ajudador, o nosso dicionário, que eu fui lá pesquisar e tá falando assim, que o descanso é o ato ou efeito de descansar, repouso e folga. E quando fala de folga, né, folga é um benefício de quem trabalha, né? Exatamente. E a preguiça já é a aversão ao trabalho. É um estado de prostração, de moleza, como a pastora Dani falou, quando a gente realmente não quer fazer nada, né? E até as nossas responsabilidades a gente deixada, né? Então é uma diferença que é para você, né, se identificar aí, será que eu estou no meu descanso ou na preguiça? É uma característica interessante. Eu só tô no meu descanso porque eu trabalhei muito e sou merecedora desse descanso, ou eu tô deixando as minhas tarefas de lá e tô só na preguiça. E desde Gênesis a gente vai ver, né? Deus trabalhou 6 dias e no 7º ele descansa. Então tem esse lugar de entrega. Ficou desde o princípio existe esse exemplo, né? E muitas vezes
eu acho que principalmente, eu vou dizer, eu quero saber se é a opinião de vocês também, né? Mas eu vejo que a cultura do trabalho dignificar está se perdendo. Verdade. Né? Principalmente porque hoje a gente percebe muito mais as pessoas querendo encontrar um emprego do que um trabalho. Porque o emprego é o quê? É o lugar que eu vou ter o meu salário mensalmente, eu vou ter uma recompensa, mas não necessariamente eu preciso trabalhar. Exatamente. Né? Então você vai ver jovens hoje, você conversa, você quer ser o quê? Eu quero ser influencer. Por quê? Eu não preciso entrar às 8, sair às 18, não tenho só um tempo de hora de almoço. Inconscientemente vai gerando essa percepção, né, da vida de que eu não preciso trabalhar, né? Enquanto que antigamente, né, eu lembro de ouvir essas frases das pessoas mais velhas: o trabalho dignifica um homem, né? A gente colhe do fruto do nosso trabalho. As histórias que eram compartilhadas com a gente eram tudo do pai que se esforçava, acordava de madrugada, que caminhava porque não tinha condição de pagar a passagem ou queria economizar o dinheiro da passagem, então andava horas até chegar no trabalho, trabalhava o dia inteiro, voltava, ainda ia estudar para depois poder dar uma vida melhor para a família. Então a gente ia sendo ministrado sobre o valor do trabalho, né? E a Bíblia, pastora, também é cheia, né? Inclusive Provérbios, fala sobre a questão do trabalho, né? Inclusive o nosso exemplo maior, né? Que é o Senhor Jesus. E nossa série, né? Eu não nasci para isso. A gente está sempre nos remetendo ao caráter dele, de quem ele é, né? Lá em João, né? Ele fala: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Né? Então essa característica do próprio Senhor de ser trabalhador está bem distante, né, do nosso tema aqui. Mas vocês acham que isso tá comum? Sim, porque é uma coisa que me chama a atenção. Eu também percebo, pastora, que muitas pessoas associam o trabalho com a maldição da queda. E nada tem a ver. Porque o trabalho, ele foi dado pelo nosso Senhor a Adão antes da queda. Exatamente. Né? A Bíblia fala lá em Gênesis 2:15 que o Senhor, ele coloca Adão no jardim para cultivar e plantar o jardim. Então o trabalho, ele veio da essência de Deus, na criação perfeita, não tem nada a ver com a queda. Só que as pessoas pegam, né, que pelo suor do trabalho do seu rosto você vai comer. Então as pessoas se permitem ficar na preguiça, porque afinal de contas nós vivemos na graça de Deus, né? Então tem esse engano, um engano, né? Exatamente. E é uma essência que vai trazendo um entorpecimento mental que as pessoas vão se desconectando. Não chamam de pecado o que é pecado. Porque Deus, ele reprova a preguiça, né? Na palavra a gente vai ver vários exemplos disso. E tem até, eu acho que foi você que anotou o texto aqui. A gente, que desama, né? Vai ter com a formiga ou o preguiçoso, né? Sabia que foi meu primeiro versículo que eu decorei? Ah, é? Por que será? Não sou preguiçosa, não, hein? Não mesmo. Claro aqui que eu não sou mesmo. Mas foi o primeiro versículo que eu decorei. Porque vai ser uma formiguinha. formiga, uma preguiçosa. É porque vai ser a formiguinha. Isso. Você se identificou com os milinguidos, né? É verdade. Você anotou esse texto? Anotei. Provérbios 6, do 6 a 8. Do 6 a 11. Deixa eu abrir aqui. Eu estava em outro texto. Vamos ler, que apesar de ter uma alegoria, né, bem lúdica, eu acho que vai ficar bem claro para a gente como Deus pensa. Vamos lá, versículo 6, né? Provérbios 6:6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considere seus caminhos e sê sábio, que não tem guia, feitor, nem governador. Provê seu alimento no verão e junta sua comida na colheita. Ó preguiçoso, por quanto tempo dormirás? Quando te levantarás do teu sono? Ainda um pouco mais de sono, uma soneca, um pouco mais de repousar, de braços cruzados. Assim virá a tua pobreza, como quem viaja, e a tua necessidade como um homem armado. Então, é uma coisa importante a pessoa pensar, a sua preguiça já está dito na palavra. Você vai passar necessidade e você vai
encontrar pobreza. Pobreza é ausência de recurso, né? E é uma coisa que muitas vezes a gente vê em aconselhamento, né? As pessoas vêm trazer, eu tô com necessidade, tô passando dificuldade. Aí você não vê que a pessoa está disposta para trabalhar. Sim, Verdade. Ela quer aquilo que ela traçou como solução. ideal. Verdade. Ela não assume a responsabilidade de que eu vou, ok, se eu não consigo isso está disponível, então eu vou juntar essa renda com outra coisa que eu vou fazer. Aquela proatividade de vou fazer uso, né, desse instrumento que é o meu corpo para prover, né, ou para cumprir com os meus compromissos, né? Então hoje eu percebo que às vezes a preguiça não é nem no lugar da prostração, né? De ser aquela pessoa que só quer saber de ficar deitada, encostado, mas esse lugar de não querer ir lutar, sabe? Sim, Não querer ir sim. trabalhar, não querer correr atrás. Uma vez um jovenzinho veio comentar, tá muito difícil, tá passando dificuldade, meu pai não tá podendo me ajudar. E aí eu lembro que o Ricardo falou, mano, mas assim, eu na sua idade, quando eu fui morar fora, eu fui lavar carro. Assim, playboy de São Paulo, eu tinha carro. Só que meu pai falou, viajou agora por sua conta e lá fui eu, enfiei meu orgulhinho dentro da sacolinha e fui lá pedir emprego para encerar carro o dia inteiro, de 8 da manhã às 6 da tarde. E foi com isso que eu me sustentei durante muito tempo, até que eu encontrasse uma outra fonte. Não, aí, né, pelo amor de Deus, né, eu estudei, eu fiz isso, mas peraí, ele era formado em marketing, com louvor numa das melhores faculdades de São Paulo. Se essa cabeça existisse, né, que para mim vai levando para esse lugar da preguiça, ele jamais ia conseguir se manter naquele lugar, talvez interromper um objetivo de vida, né? Porque o objetivo era viver lá 2 anos, como que eu vou viver se eu não trabalhar? Né? Então, essa cabeça de entender que já está escrito, vai acontecer. Verdade. Né? A consequência é o que você falou, né? Vai ter uma consequência, todo pecado tem uma consequência. A senhora comentando até o exemplo do pastor Ricardo, eu lembro que ele sempre comenta, né, a questão das pessoas que têm um sonho, né, de chegar, de ser o pastor, de ser a pastora, e na verdade não enxerga toda essa caminhada, o processo que com certeza teve a disciplina, teve a disposição, né, a entrega e almeja aquilo, o né, resultado, o resultado. né? Mas esse processo, né, de vamos sair da nossa zona de conforto, vamos sair da nossa e trabalhar, né, e correr atrás, e estudar, e fazer o que for necessário. Não, isso não, né? É muito custoso, mas eu quero chegar lá. É porque o preguiçoso também ele dá muita desculpa, Verdade. Né? Ele vai muito por esse viés da desculpa. É porque, eu não sou tão inteligente quanto o pastor Ricardo, né? O pastor Ricardo é outro nível, eu não vou conseguir nunca. Então ele começa a traçar cenários. Não, eu não tive oportunidade na vida para estudar, né? Para fazer um idioma, então eu não tenho como alcançar. Só que o pastor Daniel, né, sempre falava algo que para mim ficou muito marcado. Ele sempre disse assim: quando a pessoa ela é boa em dar desculpas, ela não vai ser boa em mais nada. Porque ela vai se condicionando àquela realidade das desculpas, né? Que frase e nós fantástica. Não estamos aqui para dar desculpas, né? Nós estamos aqui para dar resultados. E tem um exemplo, né? Na Bíblia que fala sobre isso que você anotou aí. Peraí. Tem um Provérbios, até nisso Provérbios nos... Não, eu amo Provérbios. Até esses dias alguém me mandou uma mensagem e falou assim, qual conselho a senhora dá para devocional de criança? Na hora, eu pensei, Provérbios era o que eu fazia com os meninos. Não precisa ler muita coisa, um versículo já tem uma mensagem, né? Então, lê esse versículo e anota o que você pensou, filho, né? O que você acredita que... Você é dessa maneira? Se você não é, o que você acha que você tem que fazer, né, para ser diferente? É um livro de conselhos. Verdade. Né? E Provérbios 26:13 diz assim: o preguiçoso diz, um leão está lá no caminho, um leão está no meio da rua. Então ele está dizendo, eu não posso sair para trabalhar. Eu não posso sair para fazer aquilo que eu devo, né? Então são desculpas
E a pessoa ela vai realmente gerando isso na mente e vai se tornando uma pessoa infrutífera. É verdade. Infelizmente. E acaba que as consequências, você acha que tinha falado de outras consequências também, né? Que a Bíblia deixa claro com relação a pessoa dar lugar à preguiça, Isso. né? Eu acho que muitas vezes o preguiçoso, ele não pensa a longo prazo. Não. Né? É aquela pessoa que pensa no momento. Sim. Agora eu prefiro ficar na minha, eu prefiro não me expor a isso, eu prefiro descansar mais um pouco. E com esses argumentos, né? Ele não consegue pensar que aquilo é uma semeadura. Exatamente. verdade. Pode não ser uma boa semente, mas é uma semeadura, É né? verdade. E aí a palavra fala o quê? Que não tem como uma árvore má dar bom fruto e nem a boa dar mau fruto. verdade. Então, se você, lá na frente, a Bíblia já está falando, a preguiça vai te fazer Vai te levar passar a isso. necessidade. Sim. A preguiça vai te levar a esse lugar de pobreza, né? Que é a ausência de recursos, a ausência de abundância. E aí a gente tem um Deus abundante, né? Eu já conversei com pessoas que falaram assim para mim, a minha luta, eu vejo meus irmãos rompendo E eu não. financeiramente, não sei o quê. Por que eu não? Por que Deus deixa? Será que não é um momento de parar e pensar, peraí, o que eu não estou fazendo? verdade. Né? Verdade. A que verdade. tipo de esforço e trabalho eu não estou me expondo? A Verdade. palavra deixa claro que o reino ele é conquistado com Por esforço. esforço. Verdade. Esforço é você fazer uma força acima do normal, né? Aquilo que vai te despender energia. Sim, é verdade. Então você vai acordar mais cedo, você vai se dedicar. É a história que a gente costuma falar, né? As pessoas falam assim: ai, muito lindo, seus filhos tão educadinhos, né? Ou então fala comigo assim: ai, mamãe, dá um jeito. Mas peraí, é um somatório, né? Tem mais de década que diariamente eu verdade. estudo, procuro ver na Bíblia o que a Bíblia fala, né? Para Sim. mim, a Bíblia é muito mais importante do que qualquer livro de educação. Então, se tem um livro de educação falando algo que é conflitante com o que a Bíblia fala, acabou o assunto, é a Bíblia. E diante dessa intenção de trabalhar para que Cristo seja forjado na vida dos meus filhos, hoje eu tenho benefício. Aí os pais não querem ter esse trabalho, Uma dedicação a foi dedicação, o feita, né? empenho, Exatamente. mas querem o resultado, Exatamente. né? E a gente vai ver isso em outras Em outras- ordens, é verdade. né? Essa preguiça de trabalhar, vou terceirizar, né? Meu filho tem tal dificuldade, eu vou botar num profissional para Uhum. ajudá-lo, É verdade. né? Esses dias eu conversava com uma pessoa que estava me contando de uma dificuldade do filho com alimentação. Eu não percebi em momento algum a intenção dela ter trabalho com aquilo. Mudar, né, a Ela rotina. pensou, vou colocar numa terapia. Enquanto que eu crescia num ambiente em que a minha mãe todos os dias propunha comida de maneiras diferentes pra gente experimentar, e ainda foi construindo um entendimento pra gente que o alimento é pro nosso sustento, não é pra nossa satisfação. Você precisa ser verdade. forte, você precisa Exatamente. ter saúde, você precisa ser inteligente, você precisa ter energia para andar de Isso é bicicleta. necessário, Você né? gosta de brincar, então você precisa comer. E a gente não come o que a gente quer, a gente come o que está no prato. Princípios que foram trabalhados, que cheguei a minha infância inteira, eu consumi o alimento e a minha mãe teve esse trabalho. Hoje eu vejo os pais buscando facilidades, ou seja, querendo evitar ter trabalho, se né, tendo respeitando. preguiça de se dedicar Sim. antes de tentarem, porque eu não sou contra essa. Tentei tudo. Ok, Sim. agora vamos Existe procurar Exatamente. um profissional, né? Mas não. ainda o descanso, né? O conforto ainda está vindo em primeiro lugar. A gente não pensa diretamente, né, em se doar. A gente primeiro pensa no conforto. Essa não está sendo, na verdade, essa não está sendo a nossa última opção. Né? A Isso. primeira É a opção. economia do trabalho. A primeira opção está sendo a economia. Trabalho. Exatamente. É o Em disfarçado tudo. em praticidade, É né? verdade. Isso, Né? isso.
Só que o Senhor Jesus, ele nos adverte sobre a questão, né, de ser prático, o que é pegar atalhos, né? Quando a gente vai para a parábola, né, dos talentos, ele fala sobre isso, que a um ele deu 5, a outro ele deu 2, a outro ele deu 1. E o que cada um fez, né? O que pegou 5 trabalhou para multiplicar. Exato. O outro, o segundo, também multiplicou. O outro não, ele foi para praticidade. Ele foi lá, enterrou o Vou talento. me garantir, Exatamente. Ele não pensou no futuro. Isso. Né? Só que o Senhor, quando ele volta, ele diz: servo perverso e preguiçoso. E a condenação para esse servo mau. Então, ele perde até aquilo que Deus já tinha dado para ele, né? Exatamente. Se a gente for fazer esse paralelo do Senhor com Deus, né? E ele pega e dá esse talento que ele tinha dado para esse preguiçoso e entrega na mão daquele que mais trabalhava. Exatamente. Né? Então a gente precisa ter essa renovação de entendimento, principalmente porque eu penso que a gente vive numa era em que as facilidades, né, a praticidade, a economizar tempo, e com isso a gente vai trazendo esse lugar de evitar ter trabalho, enquanto que, né, o nosso Senhor está trabalhando até agora, né? Todo tempo, Em né? todo tempo, a nosso favor, né? Então a gente trabalhar a favor do reino dele, a favor de que ele seja visto em nós, a favor de que a gente possa ter todos os recursos que existem nele para que possamos manifestá-lo para as pessoas à nossa volta. Amém. Isso é pequeno, né? Se Verdade. torna pequeno. E, acima de tudo, né? Eu acho que a gente precisa ter responsabilidade com relação ao nosso testemunho. É verdade. Né? Porque se uma característica de Deus, do nosso Pai, é que ele trabalha, Exatamente. ele é o nosso descanso, mas ele trabalha até hoje. verdade. O Senhor Jesus trabalhou enquanto esteve aqui, continua sentado à Amém. direita de Deus Pai, intercedendo a nosso favor. O Espírito Santo habita em nós e trabalha para que nós sejamos forjados, expostos à verdade de Deus, alertados sobre os perigos da nossa carne. Então, quanto mais nós, né? Que coisa feia é um funcionário preguiçoso e aí ele é crente, né? Que testemunho que está sendo dado, né? Uma pessoa que se diz cristão e no meio que ela vive, ela é a mais procrastinadora, né? Ela é a que menos produz no sentido de se esforçar, não no sentido de, né, ter sucesso, como todo mundo enxerga, mas de ser uma pessoa esforçada, De né? fazer as boas Fazer obras, né? aquilo que é esperado. Tão feio isso, né? Às vezes a gente vê lares, já tem homens que, porque não tem um emprego ideal, não trabalham e deixa a sua esposa trabalhando igual uma camela, porque ele não achou um emprego à sua altura. Não, você é o cabeça da casa. Sai para vender vassoura, mas Verdade. você vai fazer alguma coisa. Deixa a sua casa ver que você não tem preguiça, que você está correndo atrás do possível hoje, mas vai chegar no lugar que Deus vai abrir uma porta no futuro, mas eu estou fazendo a minha parte. Lembrei, falei vender vassoura, que eu lembrei na época que a gente tinha empresa, a gente tinha um funcionário que nós o contratamos. Quando a gente contratou ele estava vendendo vassoura. Ele trabalhava num setor que, teoricamente, era um setor super nobre dentro da indústria gráfica. E quando a gente chamou ele para fazer a entrevista, porque tinham indicado, a gente procurou e falaram, não, fulano é excepcional e tal. Quando o Ricardo chamou para entrevistá-lo, ele estava vendendo vassoura. Aí o Ricardo falou, e você está trabalhando com alguma coisa? Ele falou, eu tô vendendo vassoura, vendendo coisa, porque eu não estava conseguindo emprego. Mas eu não ia deixar de prover para minha casa algo. Incrível. Meu filho não ia deixar de ter o meu exemplo. E aquilo marcou a mim e o Ricardo demais, porque ele poderia se fechar e falar, não tô achando nada na minha área. Não tô conseguindo algo que, tipo, eu estudei e não consigo trabalhar no que eu gostaria, né? Não tem uma oportunidade para mim. E eu vi como se Deus estivesse dignificando, o nome dele era até Levi. Eu falei, Deus está dignificando ele, Deus está honrando ele. Amém. Né? Porque ele não teve preguiça, porque ele arregaçou as mangas, porque ele entendeu o seu papel como cabeça de um lar, porque ele entendeu a sua responsabilidade de ser exemplo, de
trabalho, de esforço, de doação, Deus pôde abrir a porta, né? E ele ir para lá. Então, eu acho que em suma, né? Acho que se a gente pudesse definir, né, ou como que a gente vence, né, caracteriza como que a gente vence essa preguiça, é simplesmente uma decisão. Exato. Uma decisão de sair da sua zona de conforto, uma decisão, isso para todas as áreas, né? A gente pensa na preguiça quando a gente fala de exercício físico também, né? Numa leitura, num estudo. Decida, né? Exato. Saia, dê os passos, dê os primeiros passos que você vai ver. É um testemunho que Deus honrando, né? Uma decisão que ele não vou ficar em casa, né? Pelo testemunho, não vou ficar em casa, vou decidir vender vassouras. Deus, né, honrando a vida dele por conta de uma decisão que ele teve. Assim como a preguiça, né, e todos os temas que nós estamos falando nessa série, né, nós não nascemos para isso. A nossa decisão de ser diferente e olhar para o Senhor como sendo o nosso exemplo é que vai fazer toda a nossa transformação que a gente precisa, né? É verdade. O preço nunca será maior do que a graça de Deus, né? É verdade. Glória a Deus. É verdade. Deus é bom, viu, minha irmã? Então, se você luta com a preguiça, a Thaís até trouxe exemplos muito interessantes, porque, como eu falei, às vezes a gente pensa na preguiça e pensa na prostração, e talvez você não seja uma pessoa prostrada, seja uma pessoa superativa, né? Que tem atividade da hora que acorda, da hora que vai dormir. Mas existem coisas na sua área que têm sido retardadas, procrastinadas, porque você tem tido preguiça, seja de uma leitura bíblica, seja de se dedicar mais dentro da sua área de trabalho, se dedicar ao cuidado da sua casa, né, ao cuidado dos seus filhos, seja o que for. A área que o Espírito Santo tiver falado com você, que esse culto seja esse momento em que você dá lugar para Deus, reconhece seu mau caminho, se arrepende dele e começa a dar passos em direção à transformação, para que você colha todos os benefícios de ter abundância da parte dele, porque se a preguiça te leva à pobreza e à necessidade, pensa aqui que você trabalhar vai te levar à abundância e ter todos os recursos à sua disposição, porque é o contrário, né? Você está indo na mão contrária, as sementes serão diferentes e os resultados também, com certeza. Amém. Muito obrigada, meninas. Obrigada. Agradecemos muito, porque com certeza, assim, vocês enriqueceram demais esse culto e eu espero que você tenha sido abençoada. Semana que vem tem mais. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. E a tua necessidade como um homem armado. Incrível. Olha isso. Vamos dar a pausa aqui que precisa arrumar seu cabelo. O que aconteceu com o cabelo? Parece que tem um fio que tá querendo se manifestar. Ai, gente. Aí a gente continua daí.